A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Mais uma vez, convido os irmãos a estarmos lendo, meditando, buscando, aprendendo da palavra de Deus. Continuando ainda neste livro poderoso e transformador que é Atos dos Apóstolos, chegamos agora ao capítulo de número 6 e vamos meditar dos versículos 1 a 7. Peço aos irmãos que, na medida do possível, estejam com sua Bíblia em mãos para fazermos a leitura juntos ou também fazer as suas consultas posteriores. Dos versículos 1 a 7 está escrito assim: E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas no ministério, na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou a toda a multidão. E eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Baseado nesse texto, nós vamos meditar com o tema As credenciais para um ministério abençoador. Em Atos 6, Lucas relata um momento bem delicado em que os 12 apóstolos e todos os discípulos são colocados à prova e a pensarem em como seguir o ministério e as obras de forma que não tirasse o foco do objeto principal, que gerava a verdadeira conversão, que é o ministério da palavra. Isto se deve pelo motivo de a distribuição dos alimentos com a obra social, a distribuição desses alimentos carnais, ela passou a ser maior do que a demanda e desejado mais até do que o alimento espiritual, que é o verdadeiro sustento para a salvação. E como vemos, capítulo a capítulo, mais e mais gentios, gregos e ímpios conheciam a Cristo ressuscitado através da palavra, e a palavra os convertiam, deixando suas avarezas de lado e passando a viver em comunhão na mesma fé e vivendo a generosidade do partir do pão. Pensando nisso, os apóstolos se reuniram e oraram, e conduzidos pelo Espírito Santo, decidiram juntar 7 homens entre todos para os apoiar nesta missão. A partir daí surge o corpo diaconal da igreja primitiva, que até hoje na igreja militante, mas ambas que têm o único, suficiente e eterno Salvador, Jesus Cristo, como cabeça. A igreja não se divide e cargos não divide a igreja. E para escolher de forma justa e correta, as credenciais foram as que constam no versículo 4. Quais são essas credenciais para ser um desses 7 entre a multidão de discípulos? Eles tinham que ter um bom testemunho e serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Essas são as qualidades humanas reconhecidas e que são atributos dados pela graça, para que a igreja e o reino de Deus avancem e o nome de Jesus seja conhecido, exaltado e glorificado até os confins da terra. E após esta escolha, a igreja ela não diminuiu a velocidade, agora que está organizada, muito menos ela estacionou,
Pelo contrário, estamos aqui hoje, há quase 2000 anos depois, vivendo este poder de conversão, participando do partir do pão e servindo a Deus através da sua boa e invencível obra. Glória a Deus. E sabemos que não se trata de cargos, nem de patentes para que a boa obra de Deus continue a seguir, pois temos a consciência que temos que estamos com a mão no arado e estamos liderados por Cristo Jesus. E não importa a missão que Ele nos der, para a qual fomos chamados, nós vamos fazer com muito amor e com muito tremor. Quanto a nós, seja o ministério da oração, da palavra, o ministério do louvor, da obra social, o ministério de missões, o ministério de evangelismo, não importa qual, pois nós vamos buscar e nós vamos entregar o nosso melhor. Sabe por quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fique com essa palavra no seu coração e para que nós tenhamos essas credenciais e sejamos na vida dos outros um ministério abençoador. Em nome de Jesus. Amém.